tem um vídeo que eu fiz esses tempos aí, eu acho que foi do Fimi A3, que aí eu tava falando Xiaomi, e aí chamou atenção um comentário, alguém que falou alguma coisa do tipo assim: dá uma agonia ver ele falando Xiaomi. E aí eu resolvi então ir na fonte, ver como é que diabo se fala esse nome. Right, so it's basically Xiaomi. All right. It's a little shorter. Okay. But if you want to keep it short, think about show me the money. Xiaomi. But it sounds more like shower. So it's like show me the money. Xiaomi. Xiaomi, então. A partir de agora eu só vou falar Xiaomi. E pessoal, por favor, me desculpem a demora, tá? Eu sei que esse vídeo aqui demorou a sair, vários outros canais já falaram sobre esse drone aí, mas é que o meu fluxo de trabalho aqui ele é um pouquinho mais trabalhoso do que eu gostaria, tá? Muito embora, né, é verdade, em contrapartida, o resultado final também acabe um pouquinho mais perto do que eu gostaria que fosse. Não é como eu gostaria, mas um dia eu chego lá. E gurizada, eu tenho feito então aí nessa série aí dos melhores drones de 2018, pretendo continuar no ano que vem com os melhores de 2019, mas saibam que para fazer isso aí eu tive que abrir mão do restinho de vida social que ainda me restava. Então é por isso, pessoal, que eu peço para vocês que, se possível, vocês considerem se inscrever aqui no canal. Se gostarem desse vídeo aqui, eu fiquei extremamente feliz com o resultado, por exemplo, do vídeo do Autel Evo. Pessoal, assim, ó, foram 5 dias recebendo mais de 100 novos inscritos por dia, sendo que no primeiro bateu lá quase em 200 inscritos. Muito obrigado do fundo do meu coração a quem atendeu o meu apelo, tá? Então, vamos agora pro vídeo. E pessoal, na descrição do vídeo, além dos links dos produtos e mais um monte de coisa que eu costumo deixar ali, tá? Eu deixei também uma tabelinha para que vocês copiem e colhem nos comentários com a avaliação pessoal de vocês sobre o drone desse vídeo aqui. Mas por que eu tô fazendo isso? É o seguinte, tá? Eu faço aqui a minha pesquisa para fazer esses vídeos e sempre no final de cada quesito eu dou a minha opinião pessoal, que pode não ser a mesma de vocês, né? Já que cada fator tem um peso maior ou menor, dependendo aí do comprador, né? O famoso vai do gosto do freguês. E fazendo isso aí também vocês vão estar me ajudando a identificar se o meu ponto de vista tá mais ou menos em sintonia com o de vocês, sem contar que o resto aí da gurizada que acompanha o canal também muito provavelmente vai querer dar uma olhadinha nos comentários para saber a opinião de vocês também. Fechou, pessoal? A gente tem visto por aí gimbal que é Fimi, tem o Fimi A3, agora também tem o Fimi X8, mas afinal, o que é essa Fimi? Então, pessoal, como vocês devem saber, a Xiaomi, na verdade, ela é um grande ecossistema de empresas, entre as quais está a Fimi, que é uma empresa de tecnologia chinesa que foi fundada em maio de 2014 e que detém aí uma série de patentes relacionadas à indústria de drones, né? Como, por exemplo, controladora de voo, sistemas wireless, mecatrônicos, sistema de gimbal, estabilização de imagem, processamento de imagem. E isso é muito legal porque, a exemplo da DJI, a Fimi é uma empresa que desenvolveu e patenteou as suas próprias tecnologias, né? Ao invés de recorrer a algum tipo de pirataria industrial, algo que infelizmente, né, a gente sabe é bem comum entre empresas chinesas. Em 2016, ou seja, 2 anos depois de ser fundada, a empresa lançou um dos maiores sucessos de venda aí do segmento de drones de consumo de toda a história. Vocês devem saber de que eu tô falando, né? É do Mi Drone, que no ano seguinte recebeu uma atualização e foi batizado de Mi Drone 4K. Não precisa explicar qual foi a atualização, né? Ainda em 2017 ela lançou alguns modelos de câmeras, um gimbal ali também, e em 2018 lançou seu segundo drone, o pequeno Mito, que apesar de não dispor de tanta tecnologia, né, ele apostava no preço 30% menor para concorrer com o Tello da Ryze e da DJI. Abre aspas. Quem quiser saber mais sobre o Xiaomi Mito, é só clicar no card que está aparecendo aí agora, ou então acessar a playlist dos melhores drones de 2018, que o link, como sempre, está aqui na descrição. Fecha aspas. E 2008, então, né, aparentemente foi o ano em que a Fimi resolveu interromper de vez o hiato de 2 anos sem lançar novos modelos de drones. E depois do Mito ela já lançou outros 2.
o FIME A3, que nós já falamos nesse vídeo que tá aparecendo agora aí para vocês, e agora o FIME X8 SE, que nós vamos conhecer nesse vídeo aqui. E para falar do FIME X8, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que ele se posiciona frente aos demais drones do mercado, o que é uma coisa bem simples de se fazer, né? Pois se o Mito concorre com o Tello, o FIME A3 com o Spark e o Mi Drone com o Phantom, e seria meio injusto comparar ele com o Mavic Pro, então é óbvio que ele veio para competir com o membro mais polêmico da família do Mavic, né? Que é justamente o Mavic Air, ou DJI Matildo, né? Como eu costumo chamar ele aqui, porque, né? Mavic Air não é Mavic. E ao contrário do que a gente viu no vídeo do Autel Evo, né, que é absurdamente parecido com o Mavic Pro, o FIME X8 SE ele não lembra em nada o Mavic Air, né, a não ser pelo fato de ser pequeno e dobrável. Aliás, esteticamente falando, ele lembra até mais o Mavic Pro, né, do que o próprio Mavic Air. Você tem que concordar comigo, né? Se discorda, deixa aí nos comentários. Mas fato é que nada adianta ter um corpinho esbelto se esse mesmo corpinho aí se ele também não for poderoso. Vamos começar então pelo primeiro quesito, como sempre, que é alcance. E talvez alguns fiquem meio ofendidos, né, quando eu digo que o Mavic Air não é Mavic, tá? Mas pessoal, assim, ó, por favor, eu não falo isso por mal, tá? Inclusive eu tenho e eu uso em alguns tipos de trabalho, tá? Ele atende muito bem. Eu falo isso aí, pessoal, porque ele é bem diferente, né, do restante dos modelos da família Mavic, e um dos aspectos que eu não diria que frustrou, tá? Mas que as pessoas demoraram um pouquinho mais para assimilar, que é o alcance do Mavic Air, né? Que é bem menor que o dos Mavic que o pessoal conhecia até então. 4 km, ao contrário do Pro, que consegue chegar aos 7 km. E é óbvio, né? Isso aí chateou alguns, porque a gente sabe que na prática esses 4 km às vezes se traduzem em 2 km ou até menos, né? Dependendo do local. E ninguém gosta de levar fail-safe. Já o FIME X8 dá cerca de 5 km, pessoal. E vejam ali que não diz 5 km, diz cerca de 5 km, né? O que pode significar um pouquinho mais, um pouquinho menos, o que, pelo menos para mim, parece até mais honesto do que simplesmente informar um valor específico que pode acabar gerando aí falsas expectativas. Mas o fato é que esses 5 km eles certamente não são um número aleatório, e a FIME provavelmente sabe que alguns donos do Mavic Air não estão 100% satisfeitos com o alcance dele. Então, apesar de não termos ainda nenhum teste de alcance real, né, mas baseado no desempenho do Mi Drone, né, que tem vídeos aí com ele indo a mais de 5 km e tem se mostrado valente já há um bom tempo, por enquanto vamos deixar a vitória com o FIME X8, tá? Então, por enquanto, FIME X8 1, DJI Mavic Air 0. Segundo item, pessoal, autonomia. E existe uma coisa nesse nosso mundo de Deus aí, que alguns de vocês devem conhecer, se chama lógica, tá? Que segundo a Wikipedia, ela discute o uso do raciocínio em alguma atividade, e é o estudo normativo e filosófico do raciocínio válido, ou seja, o contrário de lógica é papo de louco. E não adiantaria de nada o FIME X8 ter um alcance de 5 km se a autonomia dele não fosse compatível com esse alcance todo. Seria ilógico. Mas felizmente parece que aquela galera bonita, né, toda que aparece lá no site da FIME. Olha, cara, eu procurei no Google Images um tempão pra ver se eu conseguia encontrar alguém da FIME, cara. Nem o presidente da empresa eu encontrei. Eu acho que é uma empresa fantasma, ou então aquilo é uma empresa de fachada. Mas certamente tem alguém escondido aí nessa foto. E se tem, certamente manja de lógica ou pelo menos de marketing, cara. Porque segundo o site da FIME, né, o site oficial, a autonomia do X8 é de, pasmem, 33 minutos, né? É tipo um recorde mundial. Isso aí, claro, né? Eles sempre colocam ali numa situação que tu nunca vai conseguir reproduzir, né? No caso, uma velocidade constante de 8 metros por segundo, o que dá mais ou menos ali 28 km por hora. O Mavic Air, por sua vez, segundo o site da DJI, cita uma autonomia de cerca de 21 minutos a 25 km constantes, o que é uma diferença bem grande. O problema, pessoal, é que nesse aspecto aí a FIME, que mal chegou, já anda sendo aí meio sem vergonha, né? Vejam, por exemplo, o caso do Xiaomi FIME A3, que no site constava 25 minutos,
E nos reviews que estão fazendo por aí agora no YouTube, ele não tá passando de 15. Vocês não sei, mas isso pra mim chega a ser ofensivo. Pode ser que melhore algum dia com uma atualização de firmware, olha cara, até pode. Mas se não inventaram ainda esse firmware, como é que eles conseguiram 25 minutos? É isso aí que eu quero que eles respondam. Então pessoal, conta contra o Filme X8 o fato de que as especificações de autonomia do A3 estejam otimistas demais, né? Mas por outro lado, conta a favor dele o fato de que as especificações do Mavic também são um pouco otimistas, né? E na prática ele não consegue se manter no ar por muito mais do que 15 minutos. No site lá diz 25. E apesar de, como eu falei, né, me sentir ofendido como consumidor aí com esses números, né, não por uma, mas pelas duas empresas, eu vou fazer uma aposta pessoal aqui da vitória teórica pro Filme X8. Por que, pessoal? Porque se esse negócio não ficar no ar nem metade do tempo que tá anunciado ali no site, então, infelizmente, essa empresa aí vai cair muito no meu conceito. E, novamente, pessoal, por uma questão de lógica, espero que no de vocês também. Então, até o momento, pessoal, nosso placar tá Filme X8 2, DJI Mavic Air 0. Terceiro quesito, câmera. E é óbvio, né, que no segmento de drones para filmagem, a câmera é um dos fatores mais importantes dentre todos. Afinal de contas, tem muito drone aí com GPS e mais um monte de frescura, mas com câmeras de qualidade mediana, né, e que custam baratinho. E aqui a gente só tá querendo falar de drone foda, do bom e do melhor, le crème de la crème. E já que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né, dá uma olhadinha nesse vídeo. Vamos convir, foda. Esse vídeo aí ele foi publicado no canal da FIMI no YouTube e pelo menos deveria ser de um Filme X8 SE. Aliás, esse vídeo aí, pessoal, ele tá em 720p, mas o original lá no canal dele está em 4K. Então eu aconselho vocês aí, depois de terminar de ver esse vídeo aqui, obviamente, a darem um pulinho lá e olhar ele em 4K, que fica muito melhor, tá? O link também tá aqui na descrição. E agora que a gente já conseguiu, digamos assim, balizar as expectativas, né? Vamos dar uma olhadinha nos números. Segundo o site, a exemplo do que nós já temos no Mavic Air, a câmera do X8 ela consegue gravar em até 4K a 30 quadros por segundo, o que coloca ele aí numa situação bem confortável para esse segmento, pelo menos nesse quesito. O campo de visão dele é um pouquinho mais fechado que o do Mavic, de apenas 78,8 graus, frente aos 85 graus do Mavic Air. Na prática, pessoal, isso aí significa que para o X8 conseguir o mesmo enquadramento do Mavic Air, ele precisa se distanciar um pouquinho a mais. A abertura é menor, né? Então, se ele der uma rezinha, aí ele consegue pegar tudo. Quanto à taxa de bits, que eu sempre falo aqui e que é um aspecto super importante quando a gente está falando em qualidade de imagem, ambos os drones mandam muito bem, já que eles gravam a 100 megabits por segundo. Esse vídeo aí que eu mostrei para vocês terem uma ideia, ele foi gravado a 60 megabits por segundo e já tá bom pra caramba. E ainda falando sobre as semelhanças, pessoal, ambos contam com um sensor de mesmo tamanho, têm os mesmos ranges de ISO, são capazes de tirar foto de 12 megapixels e salvar elas em JPG ou então JPG mais DNG e contam com um gimbal mecânico de 3 eixos. Apesar disso aí, não tá claro se o X8 conta com algumas funcionalidades presentes no Mavic Air, como por exemplo o Bracket e o Burst Mode, e também o HDR. Então, por conta disso e também por conta da tradição da DJI em produzir câmeras de qualidade absurda e também pelo fato do Mavic Air ter um range de ISO maior para fotos quando em modo manual, o que também daí já é detalhismo, então nesse caso aqui não me resta nada a não ser dar esse pontinho aqui pro Mavic Air, de modo que Filme X8 2 DJI Mavic Air 1. Mas foi por pouco, viu, pessoal? Vamos então agora para o próximo quesito, portabilidade. Bom, pessoal, para início de conversa eu queria fazer aqui uma observação, tá?
No vídeo do filme A3, o comparativo, ele foi feito com o Spark, já que se tratava de um dronezinho de entrada pequeno com gimbal de 2 eixos e com braços fixos. Apesar disso aí, o A3 ele não era tão pequeno quanto o Spark, né, ficando mais próximo do tamanho do Mavic Air, o que obviamente fez ele perder alguns pontos no quesito portabilidade. Aliás, o A3 ele é tão ruim em quesito portabilidade, uma coisa obviamente péssima, né, se tratando de um drone feito para concorrer na categoria do Spark, que até o X8 ele é mais portátil do que o A3. Isso porque fechadinho, né, ali para botar na mala, o X8 ele fica menor que o A3 e aberto ele fica pouca coisa maior. E isso aqui obviamente, né, pessoal, tô falando só por curiosidade, já que isso aqui é uma série de vídeos e um pode complementar informações que foram passadas no outro, né? Exemplo do que a gente falou aqui sobre o tempo de voo real do A3, que é uma informação que não existia ainda quando eu gravei aquele vídeo. Mas o comparativo aqui é com o Mavic Air, pessoal, e aí a coisa muda de figura. Começa que o Mavic ele é bem mais leve, tá? 430 gramas contra 790 gramas do X8. É uma diferença considerável. Com relação ao rádio, pessoal, não sei se vocês repararam, mas ele tem um conceito bem interessante, né? Que tu abre ele, coloca teu celular ou tablet no centro, e aí ele fica uma espécie de PSP ali, um negócio muito bacana, bastante ergonômico, que me chamou bastante atenção. Porém, pessoal, eu acho, minha opinião pelo menos, que esse conceitinho ele poderia ter sido um pouquinho melhor aproveitado se aquela parte central ali ela não fosse rígida. Certamente, se aquilo ali fosse dobrável, né, o rádio guardado ocuparia cerca de 1/3 do espaço que ele ocupa, o que seria um grande avanço, né? Porque quem tem Mavic Air, quem tem Spark sabe que eles são pequenininhos, mas tu vai ver ali na hora de botar na mala é tanto apetrecho, tanta coisa ali que acaba não ficando tão portátil assim. Mas enfim, eu não sei se eles não fizeram isso porque não davam, ou então porque não se lembraram, não se ligaram, né, que ia ficar uma coisa bacana. Independente dos motivos, é uma pena. Mas chega de falar de rádio, vamos falar dos drones, tá? Com relação ao tamanho, o Mavic Air, quando ele tá dobradinho ali, né, com os braços recolhidos, ele mede 168 por 83 por 49 mm, enquanto o X8 mede 204 por 106 por 72,6. De novo, uma diferença considerável, né? O Mavic Air ele é bem menor. Já com os braços estendidos, o Mavic Air ele fica com 213 mm diagonais, enquanto o X8 fica com 373. E essa diferença eu não sei pra vocês, mas pra mim ela pareceu meio grande. Eu não tô aqui com o Mavic Air pra medir, mas esses aí são números dos dois sites oficiais, então nesse quesito aí, como com os bracinhos recolhidos o Mavic Air é menor, por conta da rateada ali, aquele lance do rádio, e também por ele ser mais leve, então vamos ser objetivo e dar logo a vitória aí pro Mavic Air. De modo que o Mavic Air ele começou perdendo, mas correu e conseguiu empatar. FIME X8 2, Mavic Air 2. Vamos falar então agora sobre recursos. E pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês, esse quesito aí costuma ser o mais difícil de trabalhar, porque atualmente esses drones eles têm tanta tecnologia, tem tanto recurso embarcado que às vezes fica uma coisa complicada. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, no vídeo do Autel Evo eu tive que fazer download lá do PDF do manual e dar uma lida no negócio, porque simplesmente não tinha informação nos sites. A parte boa, né, claro, eu gosto desse assunto, então eu gosto de ler, e assim eu vou aprendendo. Claro que vocês me conhecem e sabem, né, que semana que vem eu já me esqueci, mas pelo menos, né, fica a informação aí no vídeo indexado e caso eu precise é só dar aquela recapitulada. E pessoal, 2018 com certeza ficou aí na história como o ano em que a concorrência encostou de vez ali no para-choque traseiro da DJI, no sentido de ter parado de fazer dronezinhos de entrada e partido de vez para sofisticação. E é claro, né, que eu, tanto como consumidor como quanto entusiasta dessas coisinhas fofas e lindas aqui, não podia estar mais feliz, né? Vocês vejam que esse vídeo aqui nem é sobre o Mavic 2, eu tô agarrado nele aqui, né? Deixa eu largar esse negócio aqui antes que eu quebre. Mas vamos dar uma olhadinha então em alguns recursos, olha só. Dobrável, hélices dobráveis removíveis, gimbal de 3 eixos,
filma em 4K a 30 frames a 100 megabits, muitos quilômetros de alcance, grande autonomia, sistema ótico de posicionamento e anti-obstáculos, Precision Landing, transmissão de vídeo HD em tempo real para operador, câmera ajustável que tira fotos em formato DNG, câmera com sensor de 12 megapixels, rádio com antenas dobráveis e sticks removíveis que funcionam em conjunto com o celular ou então com o tablet, diversos modos de foto, diversos modos de takes automáticos de vídeo, diversos modos de voo, waypoints, panorama, time-lapse, diversos tipos de fail-safe, aviso de ventos fortes, aviso de sobrecarga, tudo isso controlado por um aplicativo que tu baixa numa lojinha e roda no teu celular. Você sabe de que drone que eu tava falando? Não importa, cara, os dois têm tudo isso. Eu tô falando que a concorrência tá encostando, e aí é claro, né, pessoal, que daí vem também, né, as diferenças mais sutis, como por exemplo, o Mavic Air ele grava em Full HD a 120 frames, enquanto o X8 grava no máximo a 100. Por outro lado, o Mavic Air ele também faz 720p a 120, enquanto o X8 faz a 200 frames. A velocidade máxima do Mavic Air é de 68 km por hora, enquanto a do X8 é de 65 km por hora. O filme X8 pode subir ou descer 3,6 km por hora mais rapidamente que o Mavic Air. O Mavic Air já vem com 8 GB de memória interna, que são ótimos, né, para quando a gente esquece o cartão SD em casa, quem nunca. Enquanto o X8 não tem esse recurso, e o Mavic Air tem sensores anti-obstáculos na frente e atrás, enquanto o X8 só tem na frente. E pessoal, a vontade que eu tenho, né, e vocês devem saber disso aí, é dar um empate nesse quesito, né, já que eles são muito semelhantes, até porque eu sempre questionei bastante o valor do sensores de obstáculos, né, para o usuário comum, que podem levar ali a uma falsa sensação de segurança e acabar aumentando os riscos de acidentes. Mas como aqui ambos os projetos consideram essa aí uma funcionalidade importante, já que, né, os dois têm sensores, então nesse contexto o projeto do Mavic Air ele é mais completo. E somado aos 8 GB internos, a velocidade maior e mais uma coisinha ou outra aí, eu decidi então dar a vitória nesse quesito aí pro Mavic, o que pode ser revisto futuramente quando a gente tiver mais informações do mundo real sobre o X8, tá? Mas por enquanto, o filme X8 2, DJI Mavic Air 3. Último quesito, pessoal, preço. E assim, gurizada, num dos vídeos anteriores aqui dessa série, né, eu falei que eu não ia julgar a facilidade de manutenção e de encontrar peças de reposição, porque isso aí seria o mesmo que dá um ponto garantido para DJI em todos os comparativos, né? Mas então por que que eu tô levando em conta o preço, né? Já que isso aí seria, né, um ponto garantido para os concorrentes em todos os vídeos. Olha, eu confesso para vocês que o que me motivou a dar continuidade nessa série aqui foi o feedback positivo de vocês, né? E também que quando eu gravei o primeiro, eu não tinha pensado sobre isso. Apesar disso aí, enquanto eu escrevi o roteiro para esse vídeo aqui, eu cheguei à seguinte conclusão, vocês escutam e ver se faz sentido. A DJI hoje ela tem cerca de 70% do mercado de drones no mundo. No Brasil esse número aí eu acho que é ainda maior. E mudar isso aí não é uma coisa, tá, que uma fabricante possa fazer, né, ao lançar ali um novo drone, né, muito pelo contrário. Vai ser preciso aí um esforço de muitos fabricantes ao longo de muitos anos para conseguir essa façanha. E isso se algum dia conseguir. Já lançar um drone mais barato, sim, né, é uma coisa que depende exclusivamente da vontade da capacidade da empresa, e a gente tem diversos casos de empresas entrantes, né, ou então digamos assim, que possuem uma fatia menor do mercado, que lançaram drones na mesma faixa de preço da DJI, como é o caso, por exemplo, da Autel com o Evo, da Parrot com a NAF, que custava um pouquinho menos que o Mavic Air, mas a bateria era mais cara do que o do Mavic Air, e também da Yuneec, né, cujos preços dos drones também são sempre parecidos com os da DJI. E é por esse motivo então, e pelo fato do filme X8 custar cerca de $300 a menos que o Mavic Air, que no quesito preço eu decidi então dar a vitória para ele, de modo que filme X8 3, DJI Mavic Air 3 também. E aí pessoal, encerramos esse vídeo infernal porque o meu ar-condicionado estragou, eu tô aqui suando, tô aqui com uma toalhinha aqui, de vez em quando dou uma parada, tiro o boné, passo a toalha na cabeça aqui e continuo gravando. Esta porcaria de câmera aí já superaqueceu 2 vezes e aí eu fico falando que nem um babaca aqui, tenho que regravar tudo de novo, então vocês me desculpem se por acaso esse vídeo aí ficou um pouco estranho, e que realmente eu tô aqui há cerca de 2 horas para fazer um vídeo que certamente aí não vai chegar a 20 minutos, ou então não vai ficar muito longe disso aí. Mas enfim, né pessoal, próximos vídeos aí vamos falar sobre o Valkyria Vitus, que tá aqui do meu ladinho, e também sobre o Mavic Zoom, lembrando que o Mavic Pro a gente já falou, e muito em breve também vamos falar do Mavic 2 Enterprise, pessoal, e esse aí tem uns recursinhos que vão bem além daquelas tralhas que penduram em cima dele. Tá beleza pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, então espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo
as avaliações de vocês também, para ver se as ideias estão batendo. Se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda bastante aqui o canal. Se quiser e puder dar uma passadinha no nosso Patreon, a partir de $1 já ajuda o Drone Modelismo a continuar aqui fazendo essas pesquisas, falando sobre os melhores drones de 2018, de 2019, de 2020 e sabe lá mais quantos anos, mas em língua portuguesa. Tá beleza, pessoal? Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço!